Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. O mesmo texto que lemos na semana passada, mas hoje nos dedicando à segunda parte. Efésios 2, do 11 ao 22. Carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, Efésios capítulo 2, do 11 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual tiramos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos mais uma vez, amados irmãos. Senhor, engrandecido seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Toda glória, honra, louvor e adoração tributamos ao Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de termos sido trazidos a este local, em comunhão com o teu povo, para lhe prestar culto solene. Te somos agradecidos por todos os momentos até aqui, Senhor, os hinos, as orações, as porções da Tua Palavra. Já temos, ó Deus, sido edificados, mas nós te rogamos, ó Pai, que de maneira clara, poderosa, simples, fale à Tua igreja nesta hora, ilumine nossa mente e nosso coração, e que esta palavra produza as transformações necessárias, as mudanças, as correções, promova a educação na justiça, e que isso tudo venha redundar para o louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. No decorrer do culto me veio o trecho de uma oração de Davi, num dos seus salmos. Uma oração que tem no seu início uma fala
bastante ousada, no mínimo ousada. E eu encontro esse mesmo tipo de ousadia em várias outras orações, muitas delas de Davi. Neste salmo diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Como assim? Não fiques inativo. Nós encontramos orações de Davi em que ele fala com o Senhor, dizendo que ele deveria apressar-se em agir, que ele não deveria se calar. E por que que ele não agia? Se acontece com Davi, com os filhos de Asaf e alguns outros salmistas, que foram homens inspirados para esses registros, homens usados pelo Senhor, nenhum de nós está isento de, em algum momento da nossa vida, nós acharmos a mesma coisa. Porque te demora, Senhor? Porque não me responde? Porque não intervém nesta situação? Porque permites, ó Deus, essas coisas acontecerem? Alguns de nós, a exemplo destes homens que eu mencionei, podem achar que o Senhor, em algum momento, pode ter abandonado você. Mas o texto que nós estamos lendo já desde alguns sermões passados, desde o capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante, nós temos aprendido aqui a intervenção de Deus, não só na história humana, mas na nossa vida. Eu preciso ter isso muito claro, eu preciso ouvir isso repetidas vezes, eu preciso relembrar disso muitas vezes, sobretudo nos momentos em que os desertos se aproximam, nos momentos de dificuldade, de assombro. Nós vimos a intervenção de Deus, parte 1, e começamos a ver nesse trecho a intervenção de Deus, parte 2. Na semana passada, se eu não estiver me confundindo, nós tivemos o seguinte ponto: a intervenção de Deus, parte 2, do verso 11 ao verso 22, e nós nos detivemos nos dois primeiros versículos, no 11 e no 12, onde nós aprendemos os que estavam sem Cristo. O apóstolo Paulo, no verso 11 e verso 12, para explicar melhor a intervenção de Deus na vida dos crentes de Éfeso, reitera para eles qual que era a condição deles antes, para que eles possam avaliar agora o estado em que eles estão. Esse foi o ponto 1 do nosso sermão, e nós vamos para o ponto 2, a intervenção de Deus. Isso, pode seguir, isso nós vimos pode voltar lá. Nós vimos na semana passada os que estavam sem Cristo, de acordo com o verso 11 e o 12, eles eram incircuncisos, e eu expliquei aqui longamente. Eles eram considerados estranhos, e ainda sem esperança e sem Deus no mundo. Nós encontramos essas expressões no verso 11 e no verso 12. Hoje nós vamos então para a outra parte desse texto, que é o ponto 2. Agora estão em Cristo, do verso 13 ao verso 22. E o verso 13 começa da seguinte maneira: mas agora em Cristo Jesus. Essa conjunção mas, essa partícula mas, ela faz toda a diferença. Então está muito claro para os irmãos quem eles eram. E agora o apóstolo Paulo vai não só mudar o discurso, vai mostrar como a realidade deles mudou.
e eles precisam observar essa grande mudança em suas vidas, para que não se tornem ingratos. Depois de reiteradas vezes fazer com que se lembrassem quem eram e de onde vieram, depois de reiteradas vezes movê-los ao amor e à gratidão, agora o apóstolo Paulo também reitera as implicações dessa intervenção de Deus. Fica claro que tal intervenção se deu única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. A ideia aqui é mais ou menos contar as bênçãos, avaliar as bênçãos, refletir sobre o seu passado, observar as situações em que Deus demonstra, confirma, comprova o seu cuidado, para que naqueles momentos em que nós nos sentirmos abandonados, carentes, solitários, órfãos, essas coisas virem à nossa memória, e aí então a confiança ser restabelecida na nossa vida. Um dos irmãos que orou aqui, não sei se foi o presbítero Geraldo ou o presbítero Carlos Salmeron, na sua oração mencionou, ainda que en passant, o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Parece que foi, não foi? Mencionou, grandes coisas fez o Senhor por nós. Todas as vezes que nós nos esquecemos disso, nós caímos então naquela postura de ingratidão, de achar que Deus ainda está em débito conosco, e nós muitas vezes ou avaliamos as suas intervenções na nossa vida de maneira inapropriada. Eis aqui a maneira apropriada de reconhecer de fato a boa mão do Senhor. Vejamos como isso se dá. Primeiro, diz o verso 13: aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo diz para os crentes: agora, a condição de vocês, que agora vocês estão em Cristo. Como que se dá isso? Como é que esse negócio de estar em Cristo? O que significa isto? Isso precisa ser claro na nossa mente. Eu preciso ter clareza, compreensão disso, para que de fato faça efeito na minha vida. Eu não fique perturbado ante as tempestades. Nós estamos em Cristo. Isso significa que nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. E o verso 13 diz assim: mas agora, vocês antes estavam mortos, vocês antes eram estrangeiros, vocês antes eram incircuncisos, vocês estavam sem Deus e sem esperança, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Na sessão anterior, no início do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz qual era a realidade dessa igreja, e ele vos deu vida, estando vós mortos. Não tem maneira mais dura de dizer qual era a realidade desses irmãos sem Cristo. As pessoas não têm dimensão, porque elas vivem, elas respiram, elas comem, elas bebem, elas se reproduzem, elas não têm dimensão. Então o apóstolo Paulo diz: vocês eram mortos. E em seguida, quando depois de dar esse choque nos crentes, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Estáveis longe, mas agora, esse versículo 13 diz isso. Vocês estavam longe, mas agora, só inverti a ordem aqui, porque a ordem, a disposição que está aí na nossa tradução é: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, invertendo a ordem, vós que antes estáveis longe, mas agora em Cristo Jesus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estáveis longe, mas agora, reticências. Vocês estavam longe, mas agora, o que pode completar essa frase? Agora o quê? Estávamos longe, mas agora o quê? Como? Esses todos que estavam longe, que estavam mortos em delitos e pecados,
Esses que estavam longe foram vivificados, vieram para perto, como esses que estavam separados vieram agora fazer parte. Uma resposta: pelo sangue de Cristo. Foi única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. Vocês que estavam longe vieram agora para perto. Vocês que não faziam parte agora fazem parte, por causa do sangue de Cristo. Um comentarista diz o seguinte: por distanciados que estejam os gentios, não o estão irremediavelmente, porque a maravilhosa graça de Deus os atingiu, e nenhuma distância pôde impedi-lo de os adotar como seus filhos. Se nós compreendermos qual o nosso estado natural sem Cristo, apreciaremos de modo muito mais adequado o valor desse gesto divino, esse gesto de amor. Reconheceremos ainda, isso aqui já é frase minha, não é da citação. Eu, quando estava escrevendo isso, eu me senti escandalizado. Eu escrevi o seguinte: se compreendermos qual o nosso estado natural sem Cristo, como é que nós éramos antes, ou como nós estaríamos ainda, apreciaremos de um modo mais adequado o valor desse gesto divino. Reconheceremos ainda que de um modo limitado o preço pelo sangue de um inocente foi um escândalo, irmãos. Um escândalo. Um inocente entregou-se na cruz, substituindo-nos no madeiro, substituindo-nos na condenação. Um justo pagando pelo pecador. Vamos tentar colocar isso em qualquer termos humanos. Vamos colocar o seu filho assumindo na sala de aula a culpa por outro garoto que fez alguma coisa errada. Nós ficamos indignados. Como é que você aceitou? Você devia ter falado. Você não falou com o professor. Porque nos traz indignação, porque é injusto. Como pode? Como ovelha muda, foi levado para o matadouro, não disse uma palavra em sua defesa, porque ele queria de fato tomar o nosso lugar. Ele foi tentado o tempo todo a dizer alguma coisa em seu próprio favor, em expressar o seu poder, livrando-se daquele sacrifício para não verter o seu sangue. Agora estão em Cristo. Como isso? Aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, e ainda unidos a Cristo e aos membros de seu corpo. Esse é um trecho maior, vai do verso 14 até o 17 e depois o 19. Diz-nos o texto: o qual de ambos fez um. Essa expressão apresenta uma verdade, meus irmãos, repetidas vezes mencionadas aqui nessa passagem. Por exemplo, no versículo 14, o apóstolo Paulo ensina: o qual de ambos fez um. Ambos quem? Gentios e judeus. Os que eram herdeiros daqueles que não eram herdeiros. Os que faziam parte do povo de Deus daqueles que não faziam parte do povo de Deus. Os que tinham direito em herança daqueles que não tinham direito em herança. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Depois no 15, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. O 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. O 17, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Isso é muito interessante, porque esta paz que o Senhor evangelizou, ou esta paz que é evangelizada por meio de Jesus Cristo, é uma paz de trégua ou de reconciliação com o reto juiz. Essa paz que foi evangelizada não é um bem-estar da sua condição. Você pode até estar em aflição na perspectiva humana, mas você não teme o reto juiz, porque Cristo Jesus pagou a nossa dívida e nos reconciliou com o Pai. Então agora nós temos paz.
uma paz que é a tranquilidade e a certeza de que nós não seremos mais condenados, que a morte não é mais uma prisão para nós, que o inferno não é mais uma realidade para nós. E ainda no verso 20, uma outra expressão que expressa essa questão que de ambos fez um, no 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, judeus e gentios, um com direitos e outro não, um faz parte do povo de Deus e o outro não, um tendo parte na herança e outro não, dois povos irreconciliáveis tornam-se um, em Cristo são perfeitamente unidos, Cristo põe fim às barreiras, sejam quais forem. Durante séculos, meus irmãos, os gentios foram desprezados pelos judeus. Aos gentios não era permitido cultuar ao Senhor. No melhor das hipóteses, eles eram chamados de prosélitos. Prosélito é o que se aproxima. Mas o pátio onde eles ficavam, no templo, por exemplo, era um pátio distante, eles não podiam passar. O pátio dos gentios ficava muito distante do santo lugar. Eis aqui uma reflexão que devemos fazer. Qual que é a nossa condição hoje? Como nós somos conhecidos? Nós somos conhecidos e nós mesmos nos reconhecemos como aqueles que já fazem parte? Ou nós ficamos, por conta de qualquer contragosto, já achamos que não fazemos parte? Será que nós ficamos duvidando do sangue que foi vertido na cruz? Porque quando eu duvido da minha salvação, eu estou duvidando do sacrifício, eu estou duvidando da promessa. Eu vou ficar colocando em xeque o tempo todo as promessas do Senhor por causa das circunstâncias desfavoráveis? Quando não forem do meu jeito, eu já vou achar que eu não faço parte? Ou qual será a minha postura? Eu reconhecer que já faço parte, mas que faço parte de um grupo seleto, que tem muitas pessoas que não são do jeito que eu acho que elas deveriam ser, que elas não fazem parte. Será que eu não trato outras pessoas do corpo de Cristo como se elas não fizessem parte do corpo? Porque não são da mesma denominação que eu? Ou não frequentam a mesma igreja local do que eu? Ou não gostam das mesmas coisas que eu? Ou não têm os mesmos dons e talentos que eu? Os judeus não podiam sequer se relacionar com os gentios. Comer com eles era considerado uma grave transgressão. Nenhum de nós jamais, nunca, de maneira nenhuma, poderíamos fazer parte do povo de Deus. E agora que fazemos parte do povo de Deus, temos que entender que a barreira foi retirada. O Senhor vai chamar qualquer um, e algumas vezes para me escandalizar. Aqueles menos prováveis, talvez, que eu encontrar numa esquina dessa rua, pode ter um chamado mais exponencial do que eu. Que poder o Evangelho tem! O verso 17 diz: e vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe. É o poder do Evangelho, que primeiro foi anunciado aos judeus e depois aos gentios. Uma mensagem arrasadora, que põe fim a uma mentalidade contrária de séculos. Uma mentalidade separatista, uma mentalidade que fazia com que os judeus se vissem melhores do que todos os outros seres humanos. Mas essa intervenção de Deus também se deu, além de aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, unidos a Cristo e aos membros de seu corpo. Terceiro, possuidores em Cristo de livre acesso ao Pai no Espírito Santo. Eu praticamente transcrevi as expressões do apóstolo Paulo. Eu apenas as adaptei para fazerem algum sentido. Mas no versículo 18, o apóstolo Paulo demonstra que, explica um pouco mais, destrincha para nós como é que se deu essa intervenção do Senhor. Você pode achar que Ele não interveio na sua vida porque aquela vaga de emprego não foi sua. Você pode achar que Deus não interveio na sua vida por conta das lutas e dificuldades que você passa, das frustrações que você tem, da enfermidade que alcançou o seu corpo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que a intervenção do Senhor foi
em me permitir, em Cristo Jesus, livre acesso ao Pai. O verso 18 diz: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Eu falei bastante sobre esse acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando falamos sobre a oração modelo, ou a oração do Pai Nosso. Quando ele começa a oração, Pai Nosso que estás nos céus, a expressão ali no original, Abba, quer dizer papai ou paizinho, e ele fala aquilo para um auditório que não ousaria jamais falar dessa forma, porque eles achariam que isso era um grande desrespeito, um absurdo, e era mesmo. Sem Cristo não se pode chamar o Deus Pai, Criador de todas as coisas, de papai, mas Cristo nos ensina que com Ele isso não é abusivo, porque Ele nos deu acesso. Deus, quando nos olha, não olha para aquilo que nós somos, mas naquilo pelo qual Cristo nos tornou. Muitas vezes nós ouvimos que não temos acesso a pessoas importantes, ou quando nós temos acesso a alguma coisa, a alguma pessoa importante, a gente valoriza isso. Nossa, eu vi o fulano, ele falou comigo, olha como é que ele é humilde, eu tenho contato com o Beltrano, e por aí vai. Nós valorizamos tanto os relacionamentos com pessoas importantes, e corremos o risco de desvalorizar nosso relacionamento com o Pai, conquistado por Cristo Jesus, esse livre acesso. Cristo possibilitou esse caminho, e o Espírito Santo nos conduz por esse caminho. Eu não posso dizer que sou órfão. Com licença. É ruim, né? É ruim. Eu não sei se foi o mosquitinho que deu um sinal aqui, um farelinho entrou aqui e deu vontade de espirrar. Vamos ver se vem outro. Precisamos valorizar esse livre acesso ao Pai. Quando nós olhamos no templo, as dificuldades, os empecilhos, os alertas para passar do pátio externo para o pátio interno no templo, os sacrifícios que deveriam ser feitos, as ofertas que deveriam ser feitas, os incensos que deveriam ser acesos, as purificações que precisavam ser feitas, as vestes que precisavam ser usadas, todos os critérios para entrar no santo lugar, nem era no santo dos santos. E nós lemos que o véu que nos separava foi rasgado, e que naquele momento em que o nosso Senhor expirou, quando seu sangue foi vertido, que não só o céu se escureceu, que a terra foi abalada, mas a separação que havia entre nós e o Pai cessou, meus irmãos. Como eu posso me sentir órfão e abandonado? Como eu posso nesses dias ainda orar como Davi? Vai acontecer algumas vezes. Eu vou me sentir tentado: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não interveio. Mas quando nós refletirmos biblicamente, nós veremos que isso não aconteceu. Os dois últimos, bem breve. O quarto, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo Paulo, portanto, diz no verso 11: lembrai-vos de que outrora quem vocês eram. Lembrem-se de onde vocês vieram, gentios na carne, incircuncisos, separados do povo de Deus, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Mas Deus interveio na vida de vocês, e agora vocês estão estruturados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra angular é Cristo Jesus. Eu não vou nem avançar muito nisso, porque nós ouvimos há poucos domingos atrás o reverendo Heber falando sobre essa pedra que vive, e nós, tijolos que foram edificados em cima desse fundamento. O fundamento dos apóstolos aqui não são eles, não são suas vidas, são seus ensinos.
é a verdade bíblica. E qual é a verdade bíblica? De que Cristo é a pedra fundamental. Quando Jesus, lá em Mateus 16, pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E cada um vai dando alguma opinião do que eles ouviram. Tem gente aí dizendo que o Senhor é a encarnação de Elias, ou João Batista, ou a encarnação de João Batista, ou algum dos profetas. Aí Jesus então volta-se para eles e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, adiantando-se, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus então diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foste carne e sangue quem tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus, que te deu essa revelação. E sobre esta pedra, sobre esta afirmação de que sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso e para a igreja de Cristo em todos os lugares: Deus interveio na vida de vocês através da vida de Cristo, através de Cristo, da obra do ministério de Cristo, e vocês são edificados em cima dele. E essas pedras, esses tijolos, quando são edificados em cima dessa pedra viva, passam também a ter vida. E nós estamos agora ligados organicamente em Cristo. A palavra na teologia sistemática é a união mística. Não podemos mais ser cortados. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem vida. Último, nos dois últimos versículos, 21 e 22, o apóstolo Paulo diz: feitos templo santo. Isso que aconteceu com vocês. Vocês se tornaram casa do Senhor, a habitação de Deus em espírito. Para quem está anotando, feitos templo santo, a habitação de Deus em espírito. Diz-nos os dois últimos versículos. Se você tem, você poderia reler comigo esses dois últimos. Estamos caminhando para o final. 21 e o 22. No qual todo o edifício Irmãos, esses dois versículos são riquíssimos, não que os outros não sejam, mas eu sinto não poder aprofundar muito. Tem muitos significados, tem um significado confrontador e desafiador, de que preciso andar em santidade, de que preciso exalar na minha vida o bom perfume de Cristo. Sou templo do Espírito Santo, preciso andar em higiene de santidade, em novidade de vida, preciso ser uma vida que promova o louvor e a glória do Senhor. Então, esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja aqui à frente um pouco. A partir do capítulo 4, ele vai dizer coisas desafiadoras, como por exemplo, para destacar, capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Pulando mais à frente um pouco, no verso 25 ele vai dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor é quem habita em nós. Nós fomos feitos templo santo, habitação de Deus em espírito. Preciso preservar o meu corpo, a minha mente, a minha sanidade. Não vou me aprofundar nisso, como eu disse,
Mas é confrontador. O mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer sobre a impureza dos crentes, que eles não deveriam viver em impurezas, porque eles eram templos do Espírito Santo. Tem coisas que nós não podemos falar, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não devemos nem pensar. Mas por outro lado, e também sem me aprofundar, é consolador. Eu não vou ao templo orar, porque Cristo não habita em mãos feitas por homens. Cristo não habita em paredes humanas. Deus habita em corações. Deus habita em nós. Não há, ainda que aconteça, não há razões para nós nos sentirmos abandonados e órfãos, porque eu não vou até o Senhor, Ele veio até mim. Ele não está só próximo de mim, Ele está dentro de mim, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. É isso que pode nos dar esperança, é isso que pode fortalecer a nossa fé, isso que pode nos dar condições de viver de maneira a honrar, a agradar ao Senhor, não desconfiando dEle, não desconfiando das suas promessas, não desconfiando de sua intervenção. Não sei o que nos reserva os próximos dias, eu não sei o que nós nos depararemos nos próximos dias, não sei se nos depararemos com alguma perda, com algum dissabor, eu não sei se em algum momento nos sentiremos abatidos e abandonados, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor, repetindo só esses de hoje aqui, o Senhor Jesus, por seu sangue na cruz, me aproximou de Deus. Não me aproximo por minha boa vontade, nem por meu esforço, foi o sangue de Cristo. Achar que eu não sou do Senhor significa achar que o sangue de Cristo não foi vertido, ou não foi eficaz. Nós fomos unidos a Cristo, e membros de seu corpo, membros uns dos outros. Se nós trouxermos ruptura entre nós estaremos trazendo ruptura ao corpo de Cristo. Nós somos possuidores em Cristo Jesus de livre acesso ao Pai no Espírito Santo. Não há espaço para nós desonrarmos a oração, desonrarmos esse acesso que nós temos. Não posso falar com o prefeito, jamais chegaria perto de um presidente, jamais seria convidado para o sepultamento da rainha da Inglaterra, mas o eterno Deus me chamou à sua presença, me aproximou de si e me chama de seu filho, co-herdeiro com Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor seja não só agradável, mas seja confortadora, que ainda que desafiadora, promova em nós o consolo necessário para que nós vivamos vida digna diante do Senhor.